Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para apresentar um vídeo de dicas sobre problemas da dissertação. Trato do senso comum ou argumento simples. O texto dissertativo constitui-se, sabe-se, de 3 etapas: apresentação do tema e da tese, introdução, argumentação e conclusão. Os argumentos, parágrafos intermediários, 2 ou 3, eles deveriam se sustentar por si sós. Eles deveriam apresentar aqui comprovações. Quando o leitor, quando o cidadão que escreve apresenta uma ideia, ele deveria comprovar aquilo que ele disse. O senso comum consiste na ausência de provas, na ausência de estratégias argumentativas. Veja o que nós temos aqui. E eis que continuamos gastando uma fortuna dos contribuintes para manter o ensino público de péssima qualidade, uma verdadeira máquina de doutrinação ideológica. Diante desse quadro de ensino público caótico e marxista e da falta de lugar nas prisões, talvez seja o caso de concluir com alguma hipérbole que precisamos de menos escolas, mais prisões. Rodrigo Constantino tem uma coluna na revista Veja e tem ainda um blog onde ele publica os textos que ele escreve. Este texto não apresenta nenhuma prova, nenhuma fonte, nenhum dado. É o tal do argumento simples ou senso comum. No final da linha 1 eu tenho: para manter o ensino público de péssima qualidade. Isso é mentira, é uma falácia. Primeiro, não tem prova. Segundo, vai contra a realidade. O ensino público de nível federal, do ensino médio, superior às universidades federais, é muito melhor do que o ensino particular ou de outra instância. Havia, nos anos 1990, de acordo com dados oficiais, cerca de 5% de investimento na educação. Depois dos anos 2003, 2004, o investimento passou para 10%. Há uma lei no final dos anos 2000 que obriga o governo federal a destinar 10% do PIB para a educação. Então esse cidadão se aproveita do fato de que algumas pessoas não leem e acreditam em tudo que se fala para poder soltar uma mentira, uma falácia. Sem dúvida, o ensino é melhor do que o dos outros. Uma verdadeira máquina de doutrinação ideológica. Cadê a prova? Não tem. Isso é falácia, isso é mentira, isso é o senso comum. Ah, mano, eu acredito que doutrina. Então você acredita em duende, fada, Papai Noel também, né? Por quê? Porque não tem nenhuma prova. O texto deveria se sustentar não por um pacto com o leitor de que tudo que eu falo você vai acreditar. O texto deveria se sustentar por si mesmo, um bom texto de natureza dissertativa, expositiva, argumentativa. Diante desse quadro de ensino público caótico, sem prova, marxista sem prova, e da falta de lugar nas prisões, talvez seja o caso de concluir com alguma hipérbole que precisamos de menos escolas, mais prisões. O argumento dele é absurdo. O argumento dele é de indigência mental. Por que indigência? Porque ele não prova coisa alguma e quer que você acredite. O corretor não vai acreditar no que você falar se não houver técnica como argumento de autoridade, trajetória histórica, causa e consequência, ou ainda a prova concreta de que eu estou falando quase que o tempo todo. Uma análise que ficou. Esse texto se aproveita do senso comum com vistas a fazer seu discurso ser aceito. A ausência de fato, dado, prova, debate ou fonte aproxima o texto de Constantino do leitor menos esclarecido, do estado de indigência mental. Tá? Um argumento consistente é apresentado, debatido e comprovado. Prova mais fontes. Essa foi a aula de senso comum ou argumento simples. Tá? Dê um joinha aí se você gostou e indique para os seus colegas, curta, compartilhe. Grande abraço, bons estudos.